Em nome de Jesus, durante 7 terças-feiras aqui, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus, irmãos. Todo mundo abriu a Bíblia? Romanos capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Esta palavra, esta noite. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Se você quiser se pôr de pé, fique à vontade. Tenha liberdade na casa de Deus para reverenciar o Senhor da maneira que você achar mais apropriado para a glória do nome dele. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5 diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu joguei água aqui no microfone. Irmãos, glorifica a Deus por esta palavra. Tem um assunto que tem vindo ao meu coração, e eu acho que é apropriado a gente falar sobre isso neste domingo de família, de culto ao Senhor em família. Nós falarmos antes de um início, de um propósito de 7 terças de buscar o Senhor pela família. Eu acredito que é apropriado eu falar com os irmãos que estão aqui na igreja hoje, né? Porque não tem como falar com os que estão em casa. Se eles quiserem, depois eles pegam a gravação que a gente vai gravar aqui. Mas os que estão aqui na igreja, você veio, esta palavra de Deus é para o seu coração e para o meu coração aqui esta noite. E é apropriado nós falarmos sobre alguns assuntos que, às vezes, traz confusão ao entendimento dos irmãos diante da palavra de Deus, a compreensão dos irmãos sobre o propósito de Deus com relação a esse assunto. E isso tem frustrado muitas pessoas na fé. Isso tem frustrado muitas vidas que passam de repente anos da sua caminhada na presença de Deus, na casa de Deus, se esforçam, oram, jejuam, são dedicadas, são sinceras, e têm esperança, às vezes fé e expectativa de que seus parentes, que todos os seus familiares serão alcançados e serão salvos. E de repente, num determinado momento da caminhada, é surpreendido por uma notícia de um parente que não conheceu a Cristo, ou que não está na presença de Deus, e este parente vem a falecer, ou este parente vem a passar por uma dificuldade muito grande, e vem cada vez mais se distanciar, e se afastar desse propósito, desse desejo que ele tem de ver na presença de Deus, e algum deles até morrem, e ele não tem certeza que esse parente recebeu a Cristo ou não, foi salvo ou não, e isso tem trazido na cabeça e no coração de muitos um pesar muito grande, uma dúvida muito grande, uma angústia muito grande, porque muitas vezes eles ouviram várias pregações de várias pessoas dizendo que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, de que ele e a família dele seriam alcançados, e de repente ele vê um parente dele que morre sem ele ter certeza de que essa pessoa conheceu a Cristo, e aí ele fica com um conflito no seu coração: será que eu não acreditei o suficiente? Será que eu não orei o suficiente? Será que eu não jejuei o suficiente? Será que eu não busquei o suficiente? Será que eu não fiz o suficiente para esse parente ser salvo? Será que a culpa é minha por ele não ter aceitado Jesus? Será que a culpa é minha por ele ter morrido sem Cristo, ou pelo menos sem um testemunho de que tenha tido um encontro com Cristo? Então muitas pessoas têm enfrentado isso durante sua vida, e muitas pessoas têm tido esse tipo de sentimento e têm passado por essa dificuldade. Mas eu quero trazer para os irmãos uma palavra nesta noite, que aparentemente pode ser uma palavra que entra em contradição com muitas pessoas e muitas pregações que se dizem por aí, porque nós tomamos algumas passagens da palavra de Deus como base, tomamos algumas passagens da palavra de Deus que fala sobre a salvação da família, o alcance da família, e nós colocamos isso como fundamento da nossa fé e confiança, e nós dedicamos nosso coração acreditando que vai acontecer daquela maneira, mas falo que nós nos esquecemos de que a salvação pertence a Deus,
de que a salvação é Jesus que concede, de que a salvação vem do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer, aquilo que o Senhor nos deu as condições para fazer. Enquanto temos esperança, enquanto a nossa família está respirando, nós temos esperança de que Deus pode entrar e fazer uma obra, e não podemos jamais desistir deles. Porém, se eles irão se converter no final, irão aceitar ou não a palavra de Deus, isso não compete a nós, isso compete a eles, ao Espírito Santo e à palavra de Deus, para que não venhamos ficar frustrados diante de uma decepção. Eu não quero aqui dizer para você deixar de ter fé na salvação da sua família. Quem sou eu para dizer isso se a palavra de Deus não me diz isso? Eu quero apenas deixar você consciente de que mesmo que você faça tudo o que tiver ao seu alcance para fazer, isso não é garantia de que todos os seus parentes serão salvos. Irmãos, eu tenho muitos parentes que não conhecem a Cristo. Eu tenho muitos familiares que não conhecem a Cristo. Não estou dizendo da minha família mais próxima, que sou eu, a minha esposa e os meus filhos. Graças a Deus, eu posso dizer hoje, pela misericórdia de Deus, como disse Josué: eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Essa minha casa, onde eu e minha esposa e meus filhos, eu posso dizer que é que está mais próximo de mim. Agora, eu não posso dizer sobre os meus irmãos, eu não posso dizer sobre os meus primos, eu não posso dizer dos meus tios, do meu sobrinho, não posso dizer porque a maioria deles não conhece a Cristo, não estão na presença de Deus. Isso não é por falta, às vezes, de pregar, não é por falta de orar, não é por falta de desejar que eles sejam salvos, é por uma questão pessoal. Como já foi dito aqui, o encontro com Deus e a salvação depende de uma fé pessoal em Jesus. Ninguém pode ser salvo de carona com a fé dos outros. A salvação é de uma fé pessoal, eu em Cristo. Eu sou salvo por Deus, pela graça de Deus em Cristo. Se eu tiver fé, reconhecer os meus pecados e crer em Jesus como Salvador, eu tenho o perdão dos pecados e a vida em Cristo. Eu não posso, por causa dessa minha atitude, esperar que se eu morrer, ou se eu passar para a eternidade, ou se o meu parente que não está na igreja não aceitou Jesus, por causa dessa minha atitude, ele vai ser salvo também, porque não sou eu que salvo. Quem salva é Jesus, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Nós lemos um texto aqui que Paulo está muito chateado. Ele está com um sentimento de profunda tristeza, porque ele começa a pensar nos seus parentes segundo a carne, que são os judeus, e vê e reconhece e percebe que eles rejeitaram, como na sua maioria, Jesus, e ele sabe que só em Jesus está a salvação e a esperança de vida eterna, e ele deseja ardentemente e ora pela salvação dos seus irmãos, e tem uma tristeza. E olha a frase que ele fala, olha a ousadia de Paulo: eu mesmo, se fosse, ele está querendo dizer o seguinte: se fosse possível, se a minha separação de Cristo levasse todos os meus parentes a ser salvo, ainda que eu sei que isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, é ele estar separado de Cristo, se a minha separação de Cristo garantisse a salvação de todos os meus parentes, eu preferia estar separado de Cristo por causa disso. O desejo que ele tinha tão grande de salvar todos os seus parentes, que ele falou assim: se eu estar longe de Cristo, separado de Cristo, levasse eles à salvação, eu preferia estar fora de Cristo, mas que todos eles fossem salvos. Os irmãos percebem o amor do coração de Paulo pelos seus parentes, mas ele sabia que isso não era possível. Ele falou, se possível, mas ele sabia que não era possível, porque isso não depende dele, não está no controle dele. Ele ficou chateado e magoado por saber que eles tiveram tantas oportunidades, tantos benefícios dados por Deus, e mesmo assim endureceram o seu coração quando Jesus se revelou e não queriam ouvir a palavra de Deus. E ele, sabendo disso, ele tinha essa tristeza, esse conflito no seu coração, e orava a Deus sobre isso, e sabia que a única esperança e alegria que tinha era só em Cristo. Ele não iria separar de Cristo por nada, mas ele disse que se isso fosse suficiente para salvar toda a sua família, ele às vezes até admitia a possibilidade de acontecer isso com ele. Irmãos, tem alguns textos da palavra de Deus que é muito citado. Eu não quero tirar você as esperanças de você ver sua família salva, que eu sei que Deus pode fazer, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E tem muitas famílias que são alcançadas plenamente por Deus. Eu quero que os irmãos façam uma reflexão agora de quantos parentes você tem na sua família, da parte de pai, da parte de mãe, irmão, primo, pai, filho, sobrinho, parentes, em todos os sentidos, tirando a sua família pessoal, que é você, sua esposa, ou seu pai e sua mãe, dentro da sua casa. Quantos você tem? São muitos. E a Bíblia não garante que todos eles, por causa que eu tenho fé em Jesus, todos eles vão ser salvos. A Bíblia não fala isso em parte alguma. Ela não garante isso, porque a salvação vem de Deus, a salvação vem de Cristo, e a fé não é de todos. A fé é para todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Eu quero trazer isso ao seu coração, sabe para quê, irmãos?
tomar a Deus que isso não aconteça, e eu oro para que isso não aconteça, e você também tem orado e tem buscado para que isso não aconteça, para que os seus parentes se arrependam e conheçam o Evangelho, que Deus pode fazer isso, enquanto eles estiverem vivos, você e eu temos que orar, e temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque essa é a única esperança dele ser alcançado, através da nossa vida, através da pregação, através da oração, e através da misericórdia de Deus. Mas há possibilidade de algum parente meu ou seu não ser salvo, há essa possibilidade. Por mais que tenha muitos pregadores que falem que toda a sua família vai ser salvo, eu não vejo isso como base na Bíblia para afirmar isso para você. Se não, vejamos, Paulo mesmo teve parentes que não foi. Ele teve parentes, irmãos que não foi. E ele, quer comparar a nossa vida com a vida de Paulo? E vamos na história bíblica. A pessoa fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós gostamos dessa palavra e nos alegramos com isso. É um desejo do nosso coração, de todo o nosso coração, de nós e nossa casa servir ao Senhor. Só que nós temos que saber que a salvação é uma fé pessoal em Jesus, um arrependimento individual. Cada pessoa, o que Jesus falou para os discípulos? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A salvação é através da fé em Jesus, é de crer pessoalmente em Jesus. Um não pode levar o outro por causa da sua fé, ele garantir que o outro vai ser salvo. É só se essa pessoa tiver um encontro com Jesus e uma fé em Jesus, que ela poderá ser salva através do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, ouvindo o Evangelho e crendo em Jesus. Nós vemos que quando Josué disse isso, irmãos, nós precisamos entender o contexto da palavra de Deus, para nós não tomarmos para nós promessas, como se Deus tivesse feito para nós, só que Deus não fez. Josué, quando ele chega ali, ele acabou de vencer ali, de chegar com o povo na terra prometida, de tomar posse daquela terra, de alcançar as vitórias, e aí ele chama o povo para renovar a aliança com Deus. E aí Josué, no capítulo 24, ele começa a falar para um povo, Deus usa a vida de Josué, ele começa a falar para o povo as coisas que Deus realizou em favor do povo, desde o Egito, e como Deus operou no meio do povo e trouxe o povo até aquele lugar. Aí Josué disse o seguinte para eles, olha, agora se parece, vocês abandonem os falsos deuses, abandonem os falsos ídolos, e se convertem, se apeguem com o Senhor e sirvam ao Senhor. Ele pega e fala para eles, agora se vocês não acharem bom, não acharem suficiente, não parecer bem aos seus olhos servir ao Senhor, então agora vocês escolhem a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus pais, que estavam além do rio Jordão, se ao Deus dos amorreus, nessa terra que nós chegamos agora, esses deuses que deixaram eles serem derrotados, ou, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que está o contexto daquela palavra. Josué está chamando o povo para uma renovar de aliança com Deus e está confessando a sua confiança e a sua fé, de que ele e a casa dele, assim como tinham servido ao Senhor até aquele momento, independente da escolha e da decisão que aquele povo iria fazer, ele tinha convicção de que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, porque era isso que eles estavam fazendo até aquele momento. Josué diz isso para o povo, e o povo promete que vai servir e tudo mais, aquela coisa. Se você continuar no texto, vê que o povo faz um monte de promessa para Deus, mas depois passa um tempo, a maioria desse povo esquece essas promessas e vira todas as costas para Deus, uma boa parte de novo. Mas naquele momento eles fizeram isso. Então Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué dizia isso? Se você for ver a história de vida de Josué, a trajetória de Josué, ele foi servo de Moisés, ele foi seguidor de Moisés. Ele foi, como nós chamaríamos no dia de hoje, discípulo de Moisés. E ele andou com Moisés e viu o relacionamento de Moisés com Deus e aprendeu essa comunhão que Moisés tinha com Deus, e foi uma pessoa que confiou e conheceu a Deus. Conhecia a Deus na experiência, na prática. Havia momentos que Moisés saía e Josué ficava na tenda onde Deus falava com Moisés. E Josué aprendeu isso e andou com Deus. E quando Moisés foi recolhido, Josué assumiu o lugar, porque Deus chamou Josué para isso. Então Josué tinha experiência de vida, testemunho de vida, confiança e fé em Deus. E a sua família toda foi edificada nessa fé. E a sua família toda seguiu a fé e a confiança de Josué. E por isso Josué poderia falar isso com convicção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vai aqui uma notícia para os irmãos. Não quero ser, irmãos, eu falo isso com dor no meu coração, mas não quero ser chato, não quero decepcionar ninguém, eu quero apenas que os irmãos estejam atentos para a verdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a verdade nos liberta, não há mais nenhuma mentira que pode nos enganar e pode nos prender, porque a verdade já nos libertou. E Jesus é a verdade. Precisamos estar libertos pela verdade para não sermos iludidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, por mais sinceros que sejam. Nossos desejos não garantem que nossa família, nossos parentes vão ser salvos. O que garante é Jesus Cristo que pode alcançá-los. Nossa oração em fé, Ele pode operar, mas isso também não é garantia, é Ele que pode salvar. E falando sobre Josué, ele termina isso aí. Eu quero falar para vocês aqui, até fiz algumas anotações, algumas famílias da Bíblia que tiveram um final trágico, tiveram uma situação trágica.
Os irmãos conhecem a história de Acã? Antes, vamos voltar mais lá atrás. Quem conhece a história de Ló? Ló, sobrinho de Abraão. Ló, sobrinho de Abraão. Ele foi um homem, conhecia Deus, porque o Deus de Abraão, que se revelou a Abraão, Abraão ensinou para Ló. Então, pelo menos de ouvir falar, Ló conhecia o Deus verdadeiro. E Ló escolheu a aparência deste mundo, as facilidades deste mundo, em vez de confiar totalmente em Deus. E ele foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra, uma escolha que ele fez, nas campinas de Sodoma e Gomorra. E quando ele foi para lá, foi ele, a sua esposa e as suas filhas. E Ló, habitando ali na cidade, nas campinas de Sodoma e Gomorra, aquela maldade daquela cidade, aqueles pecados daquela cidade corrompeu toda a família de Ló, quer dizer, inclusive a si próprio, ao ponto de Abraão orar por Ló. Deus veio os anjos do Senhor para ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque iriam destruir a cidade, por causa da maldade do pecado que estava subindo nas narinas de Deus. E eles passaram por Abraão. Abraão, sabendo que Ló habitava lá, Abraão, preocupado, começou a orar a Deus e pedir em favor de Ló, preocupado com aquela cidade, intercedeu e orou, e falou: Senhor, ele chegou até o ponto de falar até 10 justos, e se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor falou assim: por amor dos 10, não destruiria a cidade. Tinha milhares de pessoas naquela cidade, e não tinha 10 justos naquela cidade. Tamanha a corrupção e a maldade que tinha naquela cidade. Mas diz a Bíblia que quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão, que estava intercedendo e orando pelo seu sobrinho Ló. E Deus se compadeceu através da oração de Abraão e foi e livrou Ló. Apressou Ló para sair daquela cidade. Mas Ló, ele tinha se envolvido tanto com a sua consciência, com a sua família, no meio da imoralidade daquela cidade, que Ló destruiu a sua família naquela cidade. Os irmãos conhecem a história. Quando os anjos chegaram, os homens vieram querer abusar dos anjos, os anjos fecharam a porta, cegaram todos os homens, e falaram para Ló: se apressa que nós vamos destruir este lugar. Se apressa com as suas coisas. Ló, meio que demorando para se apressar, ele pegou nas mãos de Ló e saiu com ele e com as suas filhas e colocou ele para fora da cidade e falou para assim: olha, vai e não olhe para trás, corre nessa campina e não olhe para trás, nós vamos destruir esse lugar. E quando Ló começou a ir com a sua família, com a sua esposa, com as suas filhas, subir para o monte, Deus começou a mandar fogo e enxofre na cidade e destruir. E ele tinha dito: não olhe para trás, para que não pereçais. E a mulher de Ló, durante o processo, porque o coração dela estava na cidade, ela tinha tomado o seu coração, a cidade tinha tomado o coração daquela mulher. Então Ló levou a sua família e perdeu a sua família na cidade. Aquela mulher desobedeceu a voz do anjo e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ela já pereceu ali. Depois Ló continuou correndo com as suas filhas, agarrado com as suas filhas. Chegou numa caverna, numa cidadezinha, e aí parecia que pelo menos ele se salvou com as suas filhas. Aconteceu que passou, Deus destruiu a cidade, tudo, acabou com tudo. E aí amanheceu o dia, eles saíram daquela cidade com medo de ficar ali. Você vai ler em Gênesis isso aí. E quando eles saem daquela cidade e vai morar numa caverna, ele e as suas duas filhas, uma mais nova, uma mais velha, as duas filhas, por causa do coração delas corrompido pela cidade também, tacam bebida no seu pai e praticam sexo com o seu pai, incesto com o seu pai, com a justificativa de poder perpetuar a sua geração. E aí nasceram-se duas nações daí, Moabe e Amon, que foram dois inimigos terríveis de Israel, do povo da aliança, que guerreou direto com Israel e que se levantou contra o povo de Deus, e que foi um problema enorme. Moabe e Amon, que vieram dos dois filhos, entre Ló e as suas filhas, por causa da corrupção da cidade que tinha tomado conta do coração daquela família. Vejam um homem, quando o cabeça da casa não está na direção de Deus, não tem temor, não é sacerdote do lar, o que ele pode, até o que ponto ele pode levar a sua família. Por isso é uma responsabilidade muito grande sobre nós. Nós sabemos o peso que está em nossas mãos de ensinarmos e guiarmos a nossa família na presença de Deus. Ló foi uma das histórias. Quem aqui já ouviu falar da história de Acã? Levanta a mão, Acã. Irmã Neuza, o diácono André, mais alguém? A história de Acã. Precisamos ler a Bíblia, irmãos. Estamos lendo muito pouco a Bíblia, hein? História de Acã. Isso aí foi na época de Josué. Josué, com o povo de Israel, começando a tomar posse da terra que Deus prometeu e mandou que eles entrassem para guerrear. Eles vão na primeira cidade, que é a cidade de Jericó. Vocês conhecem a história de Jericó, dos muros de Jericó que caíram. Então, aquela cidade muito fortificada, aconteceu tudo que vocês sabem, Deus deu vitória para o povo e eles venceram aquela cidade. Aí logo na sequência, havia uma outra cidade chamada Ai, que estava no caminho, que era a próxima cidade que esse povo tinha que guerrear para se apossar dessa terra. E como a cidade ela era uma cidade menor, com menos inimigo,
Josué pegou e falou para os espias, vai lá, espia a terra e vê qual é a situação, nós precisamos guerrear contra essa cidade, vê qual é a necessidade, quantos a gente precisa mandar para guerrear contra essa cidade. O povo, os espias vão e voltam tranquilo, falou assim, Josué, cidade não tem muitos inimigos não, cidade, você mandar uns 2 ou 3 mil, tá bom, já é suficiente para poder tomar conta, não precisa levar o povo todo para cansar lá não, manda 2 ou 3 mil que é suficiente. Josué, acreditando que o Senhor estava com ele, que é o Senhor que mandou, ele pega e mandou 3 mil homens, e diz a Bíblia que o povo de Ai, uma cidade que não tinha potência para isso, conseguiu botar aqueles homens em retirada, colocou aqueles homens para correr, e matou os 30 e poucos homens de Israel. Josué entrou em desespero, ele com os anciões rasgaram suas vestes, se humilharam e clamaram a Deus, falaram, Senhor, o Senhor trouxe esse povo para morrer aqui nas montanhas, como é que o povo vai pensar do seu povo? O Senhor começou a orar desesperado, querendo entender, eles venceram uma cidade tão grande e poderosa, e se foram derrotados numa cidade menor e fraca. Aí Deus falou, Senhor Josué, por que você está prostrado? Há anátema no meio do povo, há maldição no meio de Israel, porque eles pegaram do anátema, do amaldiçoado que eu tinha dito para não pegar, e é por isso que vocês perderam e foram derrotados diante dos inimigos. Faz o seguinte, reúne toda a nação e vai fazer passar por vocês todas as tribos, depois todas as famílias, depois todos os pais de famílias, e eu vou apontar para vocês onde está o problema. Josué fez isso, chamou o povo e reuniu todas as famílias e começou a passar, e Deus foi mostrando, venha esse aqui, caiu na tribo de Judá, na tribo de Judá caiu numa família, naquela família caiu na vida de Acã. Josué chamou ele e falou assim, filho, pode contar e não negues, o que você fez com Israel? Conta, não me esconda nada. Daí ele pegou e comentou, falou assim, eu pequei grandemente contra o Senhor. Só confessou porque foi descoberto. Tem gente que é assim, ele só vai confessar se ele for descoberto. Isso não é arrependimento, isso é remorso, isso é medo da consequência. Arrependimento não só acontece na nossa vida quando nós somos descobertos no erro. Nós reconhecemos pelo Espírito Santo e vamos nos humilhar para nos acertar diante do Senhor, antes dos outros nos descobrir, porque fica difícil saber se isso é arrependimento. E aquele homem, depois foi descoberto, eu errei, eu pequei, porque eu vi uma capa babilônica, eu vi um ciclo de prata, eu vi ouro, e peguei aquilo lá, e levei e escondi na minha tenda, e está lá debaixo. Deus falou até onde estava, escondido dentro da tenda e debaixo do tapete, está lá. Josué mandou que os homens fossem lá verificar e trouxeram aquilo e reconheceram. Aí ele pegou, porque você fez isso e fez o povo de Israel, todo o povo de Israel pecar e trouxe da maldição, você e sua casa agora, para que o Senhor possa tirar essa maldição do nosso meio, será punido. Todo o povo apedrejou Acã e todos os seus filhos e filhas morreram apedrejados e foram deixados como exemplo por causa dessa maldade que eles fizeram. Uma família destruída por causa da cobiça, por causa do desejo daquilo que Deus não determinou para eles. A cobiça destruiu essa família. Irmãos, o tempo é curto, não vai permitir que eu passe em todas as histórias que eu queria falar com os irmãos. Citar uma outra história, a história do sacerdote Eli, um homem de Deus, aprendeu os preceitos do Senhor, estava na presença de Deus, mas ele acabou se deixando levar os seus filhos, corromper os seus corações e começar a abusar da obra e da vontade de Deus, e ele foi repreendido por Deus, porque não repreendeu os seus filhos, deixou os seus filhos fazer o que eles queriam com as coisas de Deus, e Deus rejeitou a família de Eli, e levantou Samuel, e revelou para Samuel, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram no mesmo dia, porque desprezaram as coisas do Senhor e desobedeceram a palavra de Deus. E o interessante, sabe que mostra naquele texto, irmãos? Que chegou uma hora que Eli tentou advertir seus filhos. Falou assim para eles, meus filhos, o que é isso que eu ouço de vocês? Vocês estão fazendo tão grande maldade, estão levando o povo do Senhor a pecar. Como que eu ouço? Filho, não façam, vocês não deveriam fazer isso. Porque o homem pecando contra outro homem, o juízo julgarão, mas pecando contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas a Bíblia fala o seguinte, mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Chega um determinado limite, irmãos, um determinado momento, que a pessoa passa do limite do arrependimento, e aí não há mais tempo de volta. E aconteceu isso com os 2 filhos de Eli. Eles passaram do limite do arrependimento e não dava mais tempo de volta. Então eles não deram ouvido a nenhuma repreensão, a nenhuma oração, a nenhum clamor, porque passou aquele limite e Deus iria tratar com eles. E vemos outra história. Quem é que não conhece a história do grande Davi? Grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, não deixou de ser por causa disso. Teve falhas e limitações como nós, mas foi um homem sincero, que buscava a Deus e era verdadeiro naquilo que ele fazia e vivia com Deus, apesar das suas limitações. Mas por causa dos seus pecados, do seu pecado grosseiro contra Deus e contra Israel, a sua família entrou numa decadência terrível. A sua família. O filho dele, Absalão, fez coisas horríveis aos olhos dele,
e tentou matá-lo, tomar o seu trono, fez se rebelou contra ele, pôs ele para correr do reinado, ele sofreu, chorou, clamou, passou grandes perseguições e angústias por causa da sua rebeldia contra Deus. E nos mostra a Bíblia que quando Davi pecou com Batseba e mandou matar o marido de Batseba indiretamente, Batseba ficou grávida. E aconteceu que Deus disse que aquela criança não iria viver. E Davi, preocupado, conhecendo a Deus, sabendo que Deus é misericordioso e podia atendê-lo, Davi foi orar por aquela criança, para que ela não morresse. Se você for ver a história, Davi ficou orando, se não me falha a memória, durante 7 dias por aquela criança, sem comer e sem beber, orando, se trancou em humilhação e orando, e clamando a Deus e orando, e os homens ali preocupados com ele, com aquela angústia, ele orando, durante 7 dias, e a criança morreu. E os homens ficaram até com medo de vir falar para Davi sobre que a criança tinha morrido. Mas ele pegou e ouviu que os homens estavam cochichando, não queriam falar com ele, estava com medo da reação dele, falou assim, puxa, se a criança estava viva, ele estava desse jeito, se a gente falar que ela morreu, como é que ele vai ficar? E ele percebeu, ele perguntou, a criança morreu? Ele falou assim, sim, morreu. Ele se levantou, tomou um banho, se lavou, se assentou e foi se alimentar. E os homens não entenderam aquilo, falaram assim, mas como assim? Você estava desse jeito, a criança estava ainda viva, quando ela morre, se levanta e vai se alimentar. Ele falou assim, eu irei até ela, mas ela não virá mais até a mim. Então, enquanto a criança estava viva, eu pude orar, porque eu sabia que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Agora que ela morreu, eu vou até ela, e ela não virá até mim. O que eu quero dizer para você com relação a essa atitude de Davi? Enquanto a sua família, algum parente seu estiver vivo e respirando, a minha e a sua obrigação é crer que Deus pode salvá-lo, é crer que Deus pode alcançá-lo, é orar por eles, é testemunhar de Jesus para eles e é pregar a palavra de Deus para eles. Enquanto eles estiverem vivos e respirando, Deus pode operar e pode salvar a vida deles. Mas se caso isso vier a acontecer, uma tragédia dessa, que não é nenhum de nós desejamos isso e nem gostaríamos, de algum deles não se arrepender e não se converter e não aceitar Jesus, não ache que Deus falhou na sua promessa. Não pense que Deus deixou de cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não prometeu para ninguém que Ele iria salvar a família inteira, todos os parentes do crente, se o crente acreditasse nele. Irmãos, quantos filhos de pastor e filhas de pastor morrem desviados? Nós temos que encarar a realidade, temos que encarar a realidade de frente. Tem homens e mulheres de Deus que têm seus filhos que crescem dentro da igreja, mas depois se desviam dos caminhos do Senhor, endurece seu coração, se revolta contra Deus e contra a palavra, vai para o mundo do crime, muitas vezes é pego, é preso e vão para um presídio. Alguns o Senhor tem misericórdia, como do filho pródigo, eles vêm a reconhecer, se arrependem e Deus restaura e ele volta a ser uma nova criatura, um servo de Deus, um filho de Deus. Mas tem uns que morrem, irmãos, tem uns que morrem e não voltam para a casa de Deus. E como nós vamos explicar isso? Será que aquele pastor, aquela pastora, aquele obreiro, aquela obreira não orou? Será que ele não creu? Será que ele não confiou? Não, muitas vezes ele fez tudo isso, mas a rebeldia, a dureza do coração foi tão dura, que por mais que Deus tenha dado oportunidade, por mais que Deus tenha dado tempo, por mais que Deus tenha cercado essa família e essa vida com a sua graça e misericórdia, ele endureceu o seu coração e ele deu a última palavra para Deus que ele não queria. Ele deu o que ele não queria. Porque as pessoas não são salvas, irmãos, não é por falta de amor em Deus, é porque o coração do homem se endurece contra Deus e não quer se arrepender e se voltar para Deus. E aqui vai um recado para os jovens que ainda têm seu pai e sua mãe, que tem seu pai e sua mãe na igreja, na casa de Deus. Não espere achando que porque sua mãe está na igreja, porque seu pai está na igreja, ou porque tem algum parente seu na igreja orando por você, que é garantia que você vai entrar no céu, que você vai ser salvo. A salvação está numa fé pessoal sua em Deus, sua com Cristo, uma confiança pessoal sua em Cristo. Vamos para a história do carcereiro, vamos correr que o tempo não permite. Esse texto é muito usado para afirmar que todas as famílias, quando uma pessoa crê em Jesus, todo mundo da casa vai servir ao Senhor, apesar de não ser isso que está escrito ali. Quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Irmãos, eu sei que essa palavra não é agradável, essa palavra não é muitas das vezes motivo de alegria a princípio, mas é uma palavra para fortalecer o seu coração, na perseverança em buscar pela sua família, em cumprir e fazer o que Deus mandou você fazer enquanto você estiver na terra e tiver oportunidade, mas te dizendo o seguinte: Deus pode e tem feito na vida de muitos.
mas isso não é a regra que ele vai fazer na vida de todos, não vai, porque nós vemos a experiência de muitos, que isso tem deixado de acontecer em muitas vidas, e nem por isso eles têm que deixar de servir a Deus, nem por isso eles têm que deixar de buscar a Deus, nem por isso eles têm que deixar de buscar ao Senhor e de confiar no Senhor, porque se um dia um parente meu, por não querer ouvir a palavra, não ouvir o Evangelho, se afastar e não se voltar para Cristo e morrer, e eu deixar de buscar Jesus por causa disso e me decepcionar com Deus e com Cristo, é sinal de que eu estava buscando a Deus apenas por aquilo que Deus poderia dar, e não estava buscando a Deus por quem Deus é. Não amava a Deus por quem Ele é, mas eu amava a Deus apenas por aquilo que Deus poderia fazer ao meu favor. E mostra que o meu coração todo esse tempo esteve enganado dentro da igreja, porque devemos amar Jesus por quem Jesus é e por tudo que Ele tem feito por nós e em nós, não por aquilo que Ele pode fazer ou deixar de fazer em nossa vida. O nosso amor por Cristo tem que estar acima do nosso amor pelo nosso pai, tem que estar acima do nosso amor pela nossa mãe, tem que estar acima do nosso amor pelos nossos filhos e tem que estar acima do nosso amor pelos nossos irmãos, porque senão nós não somos dignos dEle, e é isso que Ele falou. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Cristo tem que estar acima. Se acontecer alguma coisa com um dos nossos parentes, porque não quiseram ouvir a palavra, e nós acharmos que Deus é culpado, virarmos a costa para Deus, sinal que nós éramos idólatras. Estávamos idolatrando o nosso coração, mas não estávamos amando e servindo a Cristo, querendo que Ele fizesse aquilo que nós queríamos que Ele fizesse, sabendo que Ele é soberano para fazer a sua vontade e o seu querer se cumprir. Devemos examinar o nosso coração para saber se nosso coração está em Jesus ou não. Atos capítulo de número 16. Versículo. Vamos ler tudo porque é longo, você pode ler na sua casa e meditar sobre isso, o Senhor vai clarear o seu coração em nome de Jesus. Mas versículo 31 diz assim: e eles disseram, Paulo e Silas disseram para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, vírgula. Perceberam aí, irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, vírgula, tu e a tua casa. Alguém pode dar glória a Deus nessa igreja pentecostal? Nós damos muita glória a Deus quando um pregador pentecostal que quer colocar os irmãos para cima e quer colocar na cabeça dos irmãos que vai tudo acontecer, mil maravilhas, nós damos glória a Deus naturalmente, mas quando nós estamos sendo confrontados pela palavra, fica difícil sair um glória. Mas a palavra é que nos liberta, irmãos, e que nos dá o alimento sólido para nos fazer ficar de pé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Aqui, irmãos, leia a sequência, versículo 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, na casa do carcereiro, e tomando-os ele consigo naquela mesma noite, na hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro e toda a sua família ouviu a palavra, creu em Jesus e foram batizados naquela noite, eles e toda a sua família. Então isso que Paulo e Silas falou para eles se cumpriu naquela mesma noite na família daquele carcereiro, em toda ela. E continuando aqui, então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia os magistrados mandaram tal, isso aqui continua o texto. Concluindo, quero só pegar esse pedaço para os irmãos. Irmãos, perceberam o que essa palavra diz? Nós não podemos pegar um versículo da Bíblia, tirar esse versículo do seu contexto, do que está escrito, o significado, o propósito, o ensinamento para nós, e aplicar como regra em nossa vida, como doutrina. Nós temos que entender a palavra, o que ela realmente está querendo dizer, e o que ela diz para nós. Nós devemos pegar a palavra de Deus, irmãos. Tem duas palavras que vocês vão achar meio difícil de entender, mas é negócio da interpretação das Escrituras, que é exegese e eisegese. A exegese é que nós devemos fazer. A eisegese é que muitos fazem, mas que não agrada a Deus. O que é exegese? Exegese é quando nós pegamos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, entendemos a mensagem da palavra de Deus, pegamos essa palavra de Deus e aplicamos na nossa vida. Nós tiramos daqui e trazemos para cá. Isso é exegese e isso é o que Deus quer que nós façamos. Agora, exegese é quando nós pegamos um pensamento que nós temos, uma ideia que nós temos, uma ideia que nós ouvimos, uma ideia que nós aprendemos, e nós queremos que a Bíblia concorde com isso. Nós implicamos na palavra e queremos procurar versículos para concordar com o nosso pensamento. Isso nós queremos induzir a palavra de Deus a prometer o que ela não prometeu, a dizer o que ela não dizeu, e nós colocamos nosso coração em esperanças falsas, e depois aquilo não se cumpre, nós vamos dizer que Deus não cumpriu o que Ele prometeu, só que foi não. Fomos nós que confundimos a promessa de Deus e não quisemos entender o que Ele tinha dito. E aí nós nos revoltamos achando que foi Deus, e não foi Deus que falou. O que Deus falou, Ele cumpre.
nenhuma das suas palavras cai por terra. O que Deus verdadeiramente prometeu, Ele cumpre e é fiel para cumprir. Mas precisamos saber se Ele realmente prometeu aquilo. Porque se Ele não prometeu, Ele não se compromete em cumprir. Ainda que eu acredite, ainda que eu ore, ainda que eu busque, ainda que eu me mate. Se Deus não prometeu e não está segundo a sua vontade, Ele não se obriga a cumprir. Nós precisamos ter certeza disso para não nos iludirmos na presença de Deus. Esse carcereiro, ele estava na cadeia, estava guardando Paulo e Silas, e ele tinha um risco de perder a sua própria vida. Se Paulo e Silas escapassem dos prisioneiros e os romanos chegassem, aquele carcereiro iria perder a sua vida, quiçá a sua família morreria, porque era uma responsabilidade muito grande ser carcereiro de um presídio em Roma. E se ele deixasse os presos fugir, ele pagava com a sua própria vida. Quando ele viu que as cadeias se abriram, Paulo e Silas orando e louvando ao Senhor, perto da meia-noite, houve um terremoto ali no presídio, as cadeias se abriram, e aí ele entrou em desespero. Ele já imaginou, puxa vida, os presos fugiram. Agora já estou morto de todo jeito, então o que eu vou fazer? Eu vou antecipar. Ele puxou da espada, ele ia se matar. E Paulo, percebendo isso, gritou para ele, calma, não faça tal, todos nós estamos aqui. Aí ele ouviu, aí ele pegou a luz, se você vai ler o texto, você vai ver, ele acendeu, viu, aí ele entrou, aí ele desesperado, já estava mais calmo, porque os presos não fugiu. Ele perguntou, o que eu posso fazer, Senhor, para ser salvo? Aí Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aí ele diz, tu e a tua casa. Ele não disse assim, se você crê em Jesus, é garantia que a tua casa vai ser salva. Ele disse o seguinte, para ser salvo, precisa-se crer no Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. E se a tua casa crê em Jesus também, ela também será salva, porque em Jesus está a salvação. É isso que ele quis dizer. Então, para que a nossa casa, a nossa família seja salva, eles precisam crer em Jesus. Se você crendo, pela graça de Deus, você será salvo. Mas se a sua família não crê em Jesus, não se arrepender e morrer assim, não é porque é seu parente, porque você creu que ela vai ser salva, não. A salvação está e continuará estando em Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Então eles precisam crer assim como você crê. Porque se eles não crerem, a sua fé não vai garantir salvação de ninguém, a não ser a sua comunhão, a sua entrada na presença de Deus, porque você creu em Jesus. Isso é preocupante em uma parte, mas é confortante em outra. Porque quantas pessoas creram em Jesus, confiaram em Jesus, buscaram a Jesus e viram um parente seu morrer sem Jesus e falam, Senhor, mas eu ouvi tanto dizer na sua casa, nas pregações, que se eu cresce no Senhor, toda a minha família seria salva, porque interpretaram errado e distorcidamente a palavra de Deus, porque não foi Deus que prometeu. Se você ler o texto, você vai ver que na família daquele carcereiro, isso que Paulo falou se cumpriu. Na mesma hora, eles ouviram a palavra, Paulo falou isso, pregou o evangelho para ele completo, eles aceitaram o evangelho, eles foram batizados, receberam a Paulo, toda a sua família alegre, confiaram em Deus e foram salvos porque eles creram em Jesus e confiaram em Jesus. Agora, para mim e para a sua vida, isso aqui é o seguinte, isso que aconteceu na vida desses homens pode se repetir na nossa vida, mas não é uma regra, não é uma obrigação. Se nós cremos em Jesus e buscarmos e fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, Ele pode alcançar a nossa casa. E se Ele alcançar, Ele é Deus, glorificado seja o nome dEle, bendito seja o nome do Senhor. Mas se a nossa casa se endureceu o coração, se os nossos parentes, por mais que nós confiamos em Jesus, não quiserem a Deus, e eles morrerem assim, por mais que seja triste, por mais que doa, igual doeu no coração de Paulo, por mais que doa, Jesus Cristo ainda tem que continuar sendo o mais importante na nossa vida. Ele tem que continuar sendo grande em nossa vida, e Ele vai continuar sendo Deus, e Ele vai continuar sendo o Senhor, porque Ele não é obrigado a fazer tudo aquilo que nós desejamos. Apesar de Deus amar o mundo, apesar de Deus querer a salvação dos homens, uma coisa que Deus não faz é arrombar o coração de ninguém, e é estourar as portas, meter o pé na porta, não. Ele chama com amor, Ele chama com seu filho, Ele chama com a sua graça, Ele prepara os caminhos, Ele prepara as circunstâncias para a pessoa ouvir o evangelho e vir. Mas tem gente que mesmo assim, como Faraó, endurece o coração cada vez mais e se rebelar cada vez mais contra Deus. E Deus não vai, todo o tempo não vai ficar esticando a sua misericórdia. Há um limite, Ele sabe qual limite é esse, mas enquanto eles estiverem vivos e respirando, eu e você temos a responsabilidade de fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E nós vamos começar terça-feira, mais uma vez, 7 terça-feiras, com um clamor em favor das famílias. Os irmãos conseguem entender a seriedade disso? Eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Tem muitos textos daqui que eu queria falar com os irmãos, mas o tempo não permite mais. Mas eu quero que os irmãos estejam atentos a isso, estejam despertos para isso. Porque quantas pessoas estão por aí, com a fé, certeza numa coisa, acreditando que Deus prometeu, porque ouviu muitas pessoas dizerem, mas Deus não prometeu aquilo. E aí acontece uma decepção nisso, eles vão querer jogar a culpa em quem? Eles não vão lembrar que foi o pregador que falou. Eles não vão se preocupar
em analisar na palavra de Deus para saber se aquilo era realmente verdade de acordo com a palavra, porque Deus tem compromisso e aliança com esta palavra. Eles não vão fazer isso, eles vão ficar tristes, chateados e vão virar as costas para Deus e a costa para a igreja, dizendo que isso não é verdade, que isso não acontece, que Deus não existe, que Deus não ama, que Deus não cumpriu, que Deus não falou, porque eu vi tanto nas pregações e isso não aconteceu. Só que você tem que analisar o seguinte, tem que ser que nem os cristãos de Bereia, a cidade de Bereia. Paulo, quando pregava a palavra em Bereia, os homens e as mulheres que estavam ouvindo a palavra, o que eles faziam? Conferiam nas escrituras para saber se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade ou não. E muitos deles, vendo isso e confirmando, se converteram e viram que o que Paulo estava pregando era verdade. Eu não quero que você siga tudo que eu falo à risca e cegamente, longe de mim isso. Eu quero que você tenha condições dadas por Deus, sabedoria dada por Deus e desejo dado por Deus no seu coração para você ir na palavra. E se eu falar alguma coisa aqui que contradizer a palavra, você vier e me chamar de canto e falar: pastor, não concordo com isso porque a palavra está dizendo isso. O senhor pode me explicar? Eu tenho o maior prazer de te explicar, porque eu não quero que ninguém venha me seguir cegamente e saber o que está fazendo, porque a verdade liberta, e essa palavra é a verdade. Nós precisamos estar firmes nessa verdade. Não quero que ninguém, porque foi o pastor santo que falou, tá certo, irmão, certo é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que leva para o céu, Ele que garante salvação. O Alessandro pode falhar e tropeçar, mas Jesus jamais falhou e não vai tropeçar. Então você precisa confiar em Jesus, deixar de ter preguiça. E se Deus te deu capacidade, visão, saúde, graça, capacidade para ler, para estudar, para meditar, você orar e buscar e ir para a palavra de Deus. Se tiver dúvida de alguma coisa, perguntar, não ter medo, porque não tem nenhum homem poderoso aqui que vai te amaldiçoar e mandar você para o inferno. Agora, se você acreditar erradamente na palavra de Deus, acreditar na distorção da palavra e não confiar em Jesus verdadeiramente, isso pode custar a sua eternidade. Isso pode custar a sua eternidade. Porque o que Jesus falou é a nossa garantia de estar na presença dele, de entrar diante de Deus. O que os homens falam é passivo de falha e de erro. Mas Jesus não falha e não erra. Amém, irmãos? Quero que essa igreja seja assim, irmãos, que nem os cristãos de Bereia. Tem alguma dúvida? Isso que eu estou falando, se vocês acharem, nossa, pastor, mas não é possível ouvir tantas vezes, tantos pregadores, tantas pregações falando que não era isso, que se eu crer, é garantido que a minha casa vai ser salva. Então faz o seguinte, pega a palavra de Deus e vai lá, e interpreta corretamente e me mostra se é isso que Deus prometeu. Pega os exemplos da palavra. Se você me mostrar, aí sim, se a palavra me convencer, eu estou com você, eu venho aqui na frente da igreja e peço perdão para a igreja. Mas até agora, pela misericórdia de Deus, um pouquinho de tempo que eu tenho, e o que o Senhor abriu meus olhos, que eu fui meditar nessa palavra, o que eu enxerguei não tem aqui dentro. Isso aí que estão falando por aí. Eu não quero que você se iluda, eu quero que você confie. Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem 3 coisas que nós devemos fazer para a nossa família ser alcançadas por Deus. Sermos um instrumento de Deus. Orar. Isso é uma obrigação que nós temos. Quando Jesus nos alcançou, nós temos a obrigação de orar pela nossa casa e pela nossa família. É uma obrigação que nós temos. Como Abraão intercedeu por Ló, e muito, e Davi orou por aquela criança antes de morrer. Nós temos que orar. Até o Senhor me dá graça e força, nós temos que orar e buscar por cada parente nosso que ainda não conhece a Jesus. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer, e é nossa obrigação. Se não fizermos isso, nós estamos negligentes. A segunda coisa é testemunhar, darmos testemunho. O Senhor nos chamou das trevas para a luz, para anunciarmos as virtudes do Senhor, para sermos sal da terra e luz do mundo, e testemunhas de Cristo em nossa casa, no meio da nossa família. Darmos testemunho da presença de Cristo em nós e da mudança que Ele fez em nossa vida. Testemunhar. E a terceira é pregar. Então por isso testemunho vem antes da pregação, irmãos, porque se nós não dermos testemunho, quando nós pregarmos, nossos parentes não vão ouvir e não vão dar crédito. Porque o que sai da nossa boca não vai condizer com a nossa vida, e não condizendo com a nossa vida, vai ser taxado como uma palavra que não tem valor. Então primeira coisa, orar, porque nós estamos apresentando diante de Deus, e é Ele que pode convencer o coração, é Ele quem pode dar arrependimento, é Ele quem pode preparar a oportunidade para os nossos parentes ouvir o Evangelho, para que eles possam ouvir a palavra e vir para a presença de Deus. Deus está em primeiro lugar, Ele está no controle da salvação, começo, meio e fim. Então o primeiro ponto é nós orarmos e apresentarmos diante de Deus. Nós vamos fazer aqui na terça-feira, depois testemunhar, e aí com o seu testemunho, às vezes tem pessoas que ganham a sua família só com testemunho, usando poucas palavras, porque o testemunho já mostra a diferença de Cristo na vida dela, a transformação de Cristo na vida dela. Glorifica a Deus pela vida do nosso varão aqui, que poucos dias está vindo aqui buscar Deus. Deus tem dado graça, ele tem se esforçado e já tem tido uma mudança na vida dele. E isso fez com que a sua esposa tivesse vindo para a igreja e se alegrasse aqui. Não está aqui hoje, mas eu creio que Deus pode completar essa obra. Nós vamos estar orando por isso e Deus pode fazer isso. Mas isso é o que acontece, irmãos. O testemunho da nossa vida, da mudança que Deus faz na nossa vida, é uma das coisas que vai dar para nós a autoridade de poder falar de Jesus. Se as pessoas verem em nós a diferença, quando nós falarmos de Jesus, eles vão respeitar. Se ela não vê em nós a diferença, quando nós falamos, eles vão zombar, caçoar e vão fazer chacota das coisas de Deus. E não podemos achar e esperar que eles vão vir para Jesus e ouvir Jesus. Eles podem vir por causa da misericórdia de Deus e de outros, mas não por causa de nós. Nós não estaremos cumprindo com o papel que Deus nos chamou para cumprir. Orar, testemunhar e pregar.
O Senhor nos manda fazer isso até que nós venhamos fechar os nossos olhos nessa terra, ou até que Ele volte, ou até que nossos parentes ainda estejam vivos e respirando. Enquanto Ele não deu a última palavra, enquanto Ele não descer a sepultura, nossa função é essa: orar, testemunhar e pregar. E Deus vai alcançar ainda muitos dos nossos parentes, eu creio nisso. Deus vai alcançar muitos dos seus parentes, eu creio nisso. Eu só não posso afirmar para vocês e mentir para vocês, dizer que vai ser toda a sua família que vai ser salva, porque Deus não me dá autoridade para isso. Eu não quero ser taxado depois de falso profeta e nem de mentiroso, se caso alguma dessas coisas não acontecerem, alguma exceção, em alguma família não tiver todo mundo salvo. Isso vocês não vão me acusar nunca, porque eu não vou fazer isso em nome de Jesus. Amém? Se põe de pé. Tinha mais coisas, mas vamos ficar por aqui, porque já estouramos nosso horário. Em nome de Jesus. Por isso que eu queria a palavra mais cedo, Diácono André, porque eu tinha umas coisas para falar com os irmãos aí. É isso aí, graças a Deus deu para a gente ir. Irmãos, eu vou trazer as fichas para aqueles que não assinaram, assinarem. Isso é importante você aprender isso. As irmãs e os jovens, o Joyce quer falar rapidamente com vocês, assim que nós orarmos para encerrar aqui. Então, irmãos, isso que é importante. Os irmãos conseguem entender a importância de você estudar a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus? E esse curso teológico básico que vamos começar na igreja é importante para que você aprenda isso, para que você deposite a sua fé na verdade da palavra e naquilo que realmente Deus disse. E não se engane com promessas vazias. Você não vai me ouvir prometendo para você o país das maravilhas, se Deus não me mandou prometer. Agora, se Deus falou nessa palavra, você pode confiar. Se for uma promessa certa, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus disse. Isso aí você pode confiar. Então, isso aqui é a inscrição do curso. Você que falta alguma pendência, depois você me procura, a gente vai estar passando. E nós vamos estar participando nisso aí. Amém? Em nome de Jesus. Quem fez isso aqui? O Carlos, pastor Carlos. Amém? Só ele que vai fazer. Glória a Deus. Vamos orar. Acho que terça-feira, primeiro dia do propósito, diante de Deus. De quem é da Simone? Quem não pegou a ficha ainda, que vai querer fazer o curso, ainda levanta a mão, que eu tenho mais algumas fichas vazias em casa. Quem não pegou? Daniel e Sirlene. O restante já pegou, alguns já me entregaram, a maioria me entregou. Tem algumas coisinhas para acertar, mas na terça-feira eu trago e vocês completam o que falta. Alguém mais pegou? Tá. Irmãos, terça-feira, se Deus quiser, no máximo, entrega na terça-feira no máximo, sem falta. Porque vai ser considerado aluno matriculado aquele que entregou a ficha completa, preenchida, e pagou o primeiro livro. Aí vai receber o primeiro livro, é considerado como aluno, que eles precisam providenciar as carteirinhas lá. E esse é considerado já matriculado. Enquanto tiver pendência de ficha ou de pagamento, você está no processo de matrícula ainda. Você está no processo de início do curso. Amém? Ore por mim, irmãos, em nome de Jesus. Falar essas coisas aqui, você está indo contra a maré, sabe? Está indo contra a maré. É uma onda aí de um monte de oba-oba por aí, uns apóstolos, uns semideus, uns sócios de Jeová, que tem pelos altares por aí, prometendo o mundo e o fundo para as pessoas, e as pessoas que nem tontas, que nem baratas tontas, indo tudo acreditando com todo o coração, sem examinar as escrituras, acreditando que vem de Deus. E tem um monte de gente iludida por aí. Quando você prega contrário a isso, você pode preparar que você vai ser taxado de um monte de coisa por aí. Mas estou preocupado com a minha consciência. Eu posso deitar no meu travesseiro e dormir em paz, sabendo que eu estou usando o púlpito da casa de Deus para enganar ninguém, nem para prometer nada que Deus não prometeu. Eu durmo tranquilo e sei que se eu fechar meus olhos, uma coisa o Senhor vai me poupar, é de eu ter sido falso e fingido para cativar ninguém com palavras fingidas e falsas aqui. Então eu só quero que vocês me ajudem na oração, em nome de Jesus. Terça-feira começa o propósito, depois do culto aguarde um pouquinho, irmãs e jovens, que a Joyce vai falar com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, ó Pai, mais uma vez, te glorificamos, te agradecemos esta noite, por esta oportunidade, Senhor, na Tua presença. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia da nossa vida, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos chamou por Tua graça e compaixão. Senhor, nenhum de nós aqui, nesta noite, éramos merecedores e dignos da Tua presença, do Teu perdão, da Tua salvação e do Teu amor. Nós já sabemos que o Teu amor e a Tua misericórdia foi muito além, Senhor, do que nós podemos compreender e entender. E o Senhor nos alcançou por Tuas misericórdias, Pai. E creio que o Senhor pode fazer isso também no meio da nossa parentela, no meio da nossa família, Senhor, no meio da nossa casa. É o desejo do nosso coração,
É nossa oração ao Senhor para que isso aconteça. E sabemos que o Senhor ainda vai operar no coração e nos familiares de muitas pessoas aqui esta noite, Senhor, nos nossos parentes familiares. E o nosso desejo, a nossa oração para que seja toda a nossa casa, toda a nossa família seja, Senhor, encontrada pelo Teu amor, pela Tua graça, e chegue-se ao Teu altar, no Teu Filho, para serem curadas, salvas, libertas e abençoadas pelo Senhor. A nossa oração, o nosso desejo e o nosso pedido ao Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Mas, Pai, independente disso acontecer ou não, conceda que nossos corações estejam inclinados a amar ao Senhor acima de todas as coisas, a honrar ao Senhor acima de todas as coisas, ainda que algum parente familiar nosso não venha crer no Senhor, não venha se arrepender, não venha ser alcançado pela salvação, que nós tenhamos o nosso coração firmados no Senhor, para que não venhamos virar as costas para Ti, sabendo que acima de tudo, o Senhor é soberano e a Tua vontade vai prevalecer, e o Senhor é quem conhece todas as coisas e sabe como agir, como trabalhar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todas as famílias aqui representadas. Guarda, Senhor, desperta o coração de cada filho e de cada filha do Senhor aqui esta noite, para que sejam mais testemunhas do Senhor, para que orem mais pelas suas famílias, para que testemunhem da presença do Teu Filho na vida deles, dentro da sua casa, Senhor, no meio da sua parentela, para que creiam, para que chorem, para que busquem e para que confiem que o Senhor pode operar, como vai operar na vida de muitos, e não desistam, enquanto seus parentes estiverem vivos, não desistam de confiar e de buscar ao Senhor. Mas Deus fortalece a fé e o coração de cada um no Senhor, para que independente de tudo, continue perseverando na Tua presença em nome de Jesus. Abençoa este propósito que vamos começar na terça-feira, Senhor. Querendo o Senhor, estaremos aqui para apresentar mais e mais e perseverar apresentando a nossa família diante do Teu altar, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso auxílio. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Estende suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, a comunhão, presença e consolação do Espírito Santo de Deus esteja, permaneça com cada um dos irmãos e das irmãs, não somente agora, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus. E a Joyce pode vir falar.